coisa que é discutida assim desde a Grécia, é uma temática importante, então a gente tem vários pensadores. Para hoje, a gente escolheu, né, o PERMA, que é né, ele é um termo oriundo do Martin Seligman, e um termo já de um segundo momento mais maduro, inclusive, desse grande pensador da psicologia positiva, e daqui a pouquinho a gente vai ver por quê, né, todo esse repensar, né, do Martin Seligman em cima de bem-estar e psicologia positiva. Então, para vocês terem uma ideia, lá atrás, né, tinha muito aquela questão de, então a gente quer ser feliz, então tem a questão do bem-estar, teve toda aquela febre, né, do FIB, e aí começou a perceber que a tônica de felicidade, ela tinha um desafio muito grande, né, que era justamente, felicidade é uma coisa totalmente subjetiva e está relacionada aos nossos estados de humor. Então, não tem como a gente mensurar a felicidade, porque você pode estar na mesma condição que ontem, mas hoje você está muito mais ou muito menos infeliz do que ontem, só porque estamos de TPM, né? Ou só porque alguém falou um não, ou eu fui comer um morango na geladeira e ele estava estragado, tá vendo? O contexto não mudou e a taxa de felicidade, ela caiu. E aí que renasce toda essa discussão de bem-estar, que é algo mais tangível, né? Que é algo que a gente pode mensurar, que é algo que a gente pode planejar. Então, é desse olhar, né, que a gente vai entender como é que a gente faz uma vida que valha mais a pena, que tenha mais sentido daqui para frente. Uma outra coisa que a gente também percebeu, e aí acho que hoje como indicação bibliográfica, o livro Florescer, eu não sei onde está meu livro, que ele fica lá na minha cabeceira no quarto, que é aquela ideia que bem-estar e felicidade não envolve nenhuma realização. Então, a gente viu os movimentos, né, de casais que não queriam ter filhos, de pessoas que queriam só investir na sua carreira, e aí tudo em nome de uma grande felicidade, tudo em nome, né, de um grande bem-estar. E aí, no próprio livro, Seligman comenta que uma outra pesquisadora deu uma cutucada nele. Mas se isso é felicidade, qual vai ser o fim da raça humana? Né? E aí ele mergulhou de novo, eu admiro esse pesquisador, porque toda vez que ele é desafiado, né, ele se enfia de novo em pesquisas, e aí ele trouxe uma letrinha nova, que a gente vai falar hoje também, que é a questão das realizações. A nossa felicidade vai ter, né, todas aquelas letrinhas que a gente vai ver, mas aí ele traz, nesse segundo momento da vida, a questão da realização, né? A nossa felicidade, o nosso bem-estar, ele está diretamente ligado ao outro, e não só ao outro, eu enxergar as minhas conquistas. Então, vocês viram que o acróstico é PERMA, né? Então, e ele é bem semelhante quando a gente fala do português, mas vamos começar com esse P, que são as emoções positivas, né? Tem, inclusive, um capítulo, e acho que a gente vai trazer como pauta, que o Seligman traz uma série de pesquisas, né? Que uma série, né, de medicamentos, de psicoterápicos, eles não fazem, né, o mesmo impacto do que a gente ter durante o nosso momento emoções positivas, né? O momento, né, uma geração de emoção positiva, ela descarrega uma série, né, de substâncias, né, dentro do nosso corpo, ele produz e despacha, né, distribui no nosso corpo, que aí a gente acaba se sentindo bem, né? Então, esse P de Positive Emotion, quando a gente vai realmente sentar e fazer um planejamento de bem-estar para alguém, a gente costuma provocar as pessoas, né? O que você faz todo dia? E quem já fez processo comigo sabe que a pergunta é, quantos momentos uau você teve hoje? Né? De você ter aquele impacto positivo, e aí cada um vai ter uma forma de ter um impacto positivo, para o seu corpo, né, entrar nesse fluxo de emoção positiva. E a gente não está treinado para isso. Muitas vezes a gente até acha que a gente está feliz quando alguém tem problema ou quando o momento está difícil, parece que é até pecado. A gente tenta esconder a nossa felicidade muitas vezes. Mas tadinha essa pessoa, né?
como é que eu vou mostrar que eu estou bem num país que nem todo mundo tem o que comer, né? Num planeta que ainda, né, tem pessoas que não têm condições básicas. Então, a gente acaba, mais ou menos, é como se a gente amputasse a nossa capacidade de gerar emoção positiva. A gente não tem um planejamento para durante... Tá? Eu gosto, né, quando eu estou planejando com alguém, eu gosto que a pessoa coloque no dia dela, todo dia, né, um momento uau, um momento de ter uma emoção positiva. Eu tenho alguns clientes que jogam, né, a expectativa deles lá para cima, aí nosso desafio é ter momentos uau com coisa de ser humano, né? Não precisa viajar todo mês para Dubai, né? Todo dia, né, encontrar seu príncipe encantado diferente. Então, não é assim, a gente vai falando assim, parece que é super tranquilo, mas é que tem gente que tem que, né, ter né, algo muito grande para ter momento uau, e muitas vezes não é o que a nossa essência está pedindo. Então, no PERMA, a segunda letra é o E, é de engajamento, né? A língua materna, né? A língua que o Seligman escreve é inglês, então o E de engagement também, mas engajamento. Então, esse E, como eu me sinto assim, né? Parte, né? E eu quero construir, quero fazer coisas novas, né? Eu entendo que eu e o meu propósito fazem parte da minha carreira, do meu negócio. É uma coisa assim, muito, muito subjetiva ao mesmo tempo, mas também intensa ao mesmo tempo. Então, depois do nosso P, a gente tem aqui o engagement, que não é um engajamento, né, único, assim, é uma coisa só, né? Ah, é só a religião, ou é só o trabalho, ou é só a família. É esse equilíbrio de engajamento. Então, porque o que acontece quando eu só sou uma pessoa engajada profissionalmente? Sábado e domingo é um tédio. Né? Eu tenho muitos clientes que a gente tem que trabalhar engajamento com a família dele, porque por falta desse engajamento, ele acaba trabalhando sábado, trabalhando domingo, trabalhando de noite, que ele não se sente, né, muitas vezes, parte de qualquer coisa que não seja trabalho. Então, o engajamento é essa nossa capacidade de colaborar com os outros, né, a partir, né, das nossas descobertas. A gente olha para o outro e ele é uma fonte de, assim, inesgotável de descobertas. Então, tudo para a gente, é por isso que, assim, quando o cliente empaca com a palavra engajamento, eu coloco assim, tá, a gente então vai falar de tesão. Né? Então, o que você quer fazer de novo? Então, quando eu estou fazendo né, esses planejamentos de bem-estar, no plano de ação sempre tem. Né? Pode ser semanal, pode ser mensal, vamos combinar que descobrir coisas novas todo dia pode ser desafiador, mas tem gente que explora, né? Explora livros, explora agora esse mundo todo de webinars, etc. Mas o engajamento é um pouquinho além disso. Ele tem esse envolvimento que o Eduardo contou, é algo um pouco mais profundo. Não é porque eu folhei 10 páginas que eu vou me sentir engajado. Realmente eu me sinto parte de algo maior. O R é de relationship, né? Do relacionamento. Essa questão das relações positivas, nutritivas, aquelas pessoas que a gente conversa meia hora e parece que ela nos abasteceu, né? Eu tenho amigos que me abastecem mentalmente, eu tenho amigos que me abastecem, né? Emocionalmente. Então, como é que a gente cria uma rotina, né, ao nosso entorno para a gente ter pessoas nutritivas, né? E aqui a gente tem um exercício bem bacana que a gente faz assim, né? Uma lista de pessoas importantes para você, uma lista de pessoas, né, que você gosta, você faz lá 3 listas, né? E depois a gente faz uma lista das pessoas que convivem com a gente no decorrer do dia. Gente, é assustador. Essa lista não bate com as outras 3. Como que a gente consegue criar uma rotina, mesmo quando a gente... Ah, mas é que eu sou empregado de uma grande multinacional, não posso escolher colegas. Mas você tem todo o resto do dia e o resto da semana para escolher. Mas muitas vezes a pessoa monta o negócio, vai empreender, e quando a gente faz esse exercício, né, da tríplice lista, as listas não batem. É como se a gente esquecesse, né, não empenhasse essa sabedoria de ter, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, contato com as pessoas das 3 listas anteriores. Né, das pessoas que nos deixam felizes, das pessoas que nos deixam sábias e das pessoas que nos ajudam a conquistar. Né? Então, uma pessoa que, né, ajuda a minha mente, uma pessoa que ajuda pessoas que me ajudam meu coração e pessoas que me ajudam a realizar.
Então, também é um bom exercício para gente fazer ao longo da semana. O M aqui do PERMA, que é o mini em inglês, né? Lembrando o idioma do Célima em inglês, então o M é mini, mas é o sentido da vida. Eu acho que tem um exemplo bem fresquinho. Eu estava hoje de manhã numa reunião de transição de carreira, né? E é uma transição de carreira que envolve também um movimento para liderança. E aí, no final, ela me fez uma pergunta, e é uma pessoa que eu acompanho bastante tempo, né? Que ela estava trazendo uma insatisfação muito profunda, sabe? Quando a gente abre mão desse sentido, né? Dessa perninha do bem-estar, nossa vida fica muito vazia, né? E aí eu falei para ela, olha, se a gente tivesse gravado todas as suas sessões até hoje, foram muitas, porque é um planejamento seguido de uma transição, quando que você, em algum momento, falou, Rebeca, eu vou fazer isso porque eu vou beneficiar tal pessoa. Eu vou fazer essa escolha porque eu e aquela pessoa vamos ganhar. Eu vou fazer assim, você está tão focada, né? Que o grande desafio, acho que a pergunta foi que ela me fez, né, o que falta para eu ser uma boa líder? Eu falei, não, você tem toda a formação, toda a técnica, né? E se você está para essa vaga X, você está super preparada. Mas está faltando você entender o sentido do seu trabalho, né? O sentido da sua carreira, né? Que é o mini. Então, seja a Natália com os biscoitos dela, se ela não entender, né? Qual é o significado daquele biscoito para um cliente, as máscaras da Alê, né? Então, tem lá, né, a Sidneia, que também atua com coaching lá em Manaus. Se ela não entender o impacto, né, do processo na vida de um cliente, o nosso trabalho fica muito chato. Eu já tive uma série de clientes que, quando a gente conseguiu resgatar de verdade, não é porque leu o livro X, Y, Z sobre propósito, etc., mas resgatar de verdade o significado do trabalho dela, né? O trabalho começou a ficar legal, a equipe começou a aceitar, porque por trás está muito aqui né, aquela questão do líder servidor, daquela pessoa que entende que a gente está aqui para servir. Cada movimento nosso, ele é uma oportunidade de agregar algo para o outro. A gente muitas vezes, né, acaba não vendo, né, não conseguindo encontrar esse sentido em todas as áreas da nossa vida, e muitas vezes a gente acaba demandando só do nosso trabalho esse tal de sentido. Então, só lembrar, né, que uma vida de bem-estar, a gente tem equilíbrio em todas as áreas. Muitas vezes a gente está, né, eu acolho, né, uma demanda de um cliente que quer ter sentido no trabalho, né, chega com esse faniquito, eu falo, ok, vamos, mas quando a gente entende, são algumas áreas da nossa vida que elas estão, né, esquecidas ou, né, abandonadas de sentido. Coisa simples, casamento, maternidade, né, vida material, vida financeira, saúde física, essas coisas que a gente tira de letra, né? Muitas vezes, por não tirar de letra, a gente joga debaixo do tapete. E aí a gente foca não só num lugar, para dar para a gente sentido, para dar para a gente networking, para dar para a gente engajamento. Né? Eu falo que é carreira porque a maior parte das pessoas acaba tendo né, esse escape. Mas muitas vezes pode ser um relacionamento, né? Você acaba querendo que, né, o relacionamento te dê todas essas características e acaba, né, abandonando a carreira ou abandonando uma saúde X ou Y. Né? O A é de achievement, né? De realização. O A praticamente foi uma das últimas pernas, né? Uma das últimas descobertas do Célima, porque lembra quando a gente começou aqui a conversa? Então tinha aquela coisa, felicidade, felicidade. Aí falou assim, não, felicidade exatamente, né, complexo, porque é uma coisa que está muito relacionado, né, ao nosso próprio metabolismo. Então não dá para a gente ficar mensurando, né? Porque assim, tá bom, então comer um chocolate, pum, felicidade aumentou. Né? Entrou em TPM, pum, felicidade caiu. Então a gente começou a estudar bem-estar. E aí nessa questão do bem-estar, começou a ter, vocês vão ver, né, bem, né, na virada do século, década passada, né, todos aqueles movimentos que então tá, a gente quer toda a felicidade do mundo, todo o bem-estar do mundo, mas começou a faltar
um pedaço dessa história que era a realização. Então, o que vai acontecer com uma sociedade se todo mundo quiser ser feliz, né, e não se preocupar com o outro ou não realizar nada? Como é que a gente vai prover saúde, alimento, educação para todo, né, o restante da humanidade que ainda não atingiu esses estados de bem-estar? Se quem tem bem-estar produz mais, melhor e com qualidade, mas se a gente entender que bem-estar não envolve realização, então a gente pode abrir mão de realizar, abrir mão de concretizar. Então a gente começa a ter um monte de sonho, começa um monte de projeto, né? Tira um barato com ele, né? Se abastece inicialmente, né? Daquele começo do projeto e não realiza. Daqui a pouco começa um outro projeto e não realiza, né? E sempre tá, né? Começa um curso e não põe em prática. Começa o 15º curso e não põe em prática. E aí começou a se observar que ao longo do tempo quase que vira uma compulsão por essas novidades. Toda hora eu preciso estar, né, fazendo startups, preciso estar num relacionamento novo e não realiza nada, né? Então, esse A é de realização. É quando eu miro, né, eu quero um objetivo, eu tangibilizo esse objetivo, né? Não é pecado, não é errado, muito pelo contrário, construir coisas, né? Eu vou poder beneficiar outros a partir da minha construção. E aí começou a perceber que os estados de bem-estar mais perenes, eles tinham, né, um propósito de realizar algo. Eles tinham a missão, né, de concretizar algo. Aí essas pessoas eram mais equilibradas, essas pessoas eram mais saudáveis, essas pessoas caíam menos, né, em compulsões, seja qualquer que seja. Bem-estar é igual dieta, é igual a disciplina financeira. Se a gente não tiver esse momento, né, para a gente lembrar que é importante, a probabilidade da gente voltar, né, para aquela correria pré-pandemia, ela é muito grande. É igual quando a gente acaba uma dieta, né? A gente dá tchau para a Nutri e aí a gente volta para os hábitos antigos, né? O personal, enfim. Então, a proposta agora vai ser muito isso, que semanalmente a gente relembre, né, que isso é importante.